Olá, boa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui para fazermos a nossa segunda aula sobre a carta de São João. A primeira carta, nós vamos refletir o capítulo 2. O capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17, vai fazer parte da nossa aula de hoje. A parte do capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 29, será parte da terceira aula, que vai falar sobre o anticristo e a unção do Espírito em Deus. Nós vamos nos deter, vamos focar no estudo hoje desse capítulo 2 da carta de João, e nós vamos estudar essa temática que vai falar sobre o mandamento do amor, o mandamento da palavra de Deus, vai falar sobre a nossa experiência no mundo, nossa conduta, como devemos proceder na sociedade, como deve ser o nosso testemunho diante das pessoas que não são cristãs e diante daquelas que são cristãs, como deve ser o proceder de um missionário, de um discípulo, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um neto, de um bisneto, de um jovem, de um adulto, de um padre, de alguém que faz parte da comunidade cristã. Como deve ser o nosso proceder? E vamos também perceber uma característica própria das cartas de João, a forma de tratamento que João utiliza. Nós vamos observar sempre na leitura, que acredito que você já tenha lido, e é muito importante que você já tenha feito a leitura. Ele está sempre nos descrevendo como quem está escrevendo para nós uma mensagem, está escrevendo para nós uma carta, endereçada naquele primeiro momento àquela comunidade, né, ali de Éfeso, aquele povoado primeiramente, mas hoje como carta que faz parte da palavra de Deus da Bíblia, um livro sagrado para nós, esse endereço é diretamente a mim e a você. Então, ele começa assim: meus filhos, né? Meus filhos, interessante a maneira como ele fala, meus filhos, meus filhinhos, meus queridos, a maneira como ele se utiliza de tratamento para conosco. E ele fala: eu vos escrevo isso para que não pequeis. Esse é o principal ponto da escrita, do motivo da escrita. Foi para evitar que possamos cair em erros, em pecados, para que possamos não nos desviar dessa conduta cristã. E é para isso que ele escreve, para nos orientar. E diz assim também: no entanto, se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Ora, é sabido de todos que nós somos pecadores e vamos pecar sempre e cometemos muitos pecados. Mas é mais importante saber que nós cometemos pecados, é saber que nós temos um advogado que é Jesus. E ele deu a vida na cruz por nós para nos salvar, para nos resgatar, para nos proteger. E nós precisamos ter esse sentimento, essa ideia desse amor de Deus tão forte a ponto de termos esse advogado que é Jesus em relação aos pecados. Nós vamos pecar? Vamos. Somos pecadores? Somos. Agora, não cabe a gente estar com ressentimento, com culpa, deixando a violência fazer parte do nosso coração, deixando o rancor, a mágoa, o ódio ficar ali preso em nós. Quando nós pecamos, a primeira atitude, como nós aprendemos na primeira aula, é a confissão. Nós fragilizamos o nosso pecado quando nós falamos dele. Quando nós escondemos o pecado, nós damos força ao pecado. Quando nós anunciamos o pecado, nós fragilizamos aquele pecado. E é preciso a gente acolher também as consequências, porque existem pecados que só vai causar consequências a nós mesmos. Mas existem pecados que causam consequência aos outros, e aí é bem mais complicado. E aí é preciso a gente realmente tentar evitar ao máximo. Não existe pecadinho e o pecadão, tudo é pecado. Mas as consequências podem ser pequenininhas ou as consequências podem ser grandes. E para isso eu preciso estar consciente da graça de Deus em minha vida.
E a palavra continua: Ele expia os nossos pecados, e não só os nossos, mas os do mundo todo. Sabemos que o conhecemos se cumprimos os seus mandamentos. Pois quem diz que conhece e não cumpre seus preceitos, mente e não é sincero. Ora, se o amor de Deus derramado na cruz, a redenção dele, não é só para nós, ela é para o mundo todo, ou seja, para todas aquelas pessoas que querem experimentar o perdão e a graça de Deus. O perdão de Jesus não foi só para uma pessoa especial, não. O perdão de Deus é para todos aqueles que querem esse perdão. E é preciso experimentar esse perdão de Deus na minha vida, na sua vida. É preciso experimentar esse perdão de Deus na comunidade. Esse perdão que vem do alto. Então Jesus é aquele que tira esse pecado. E tem uma maneira da gente saber se a gente está nele. Segundo João, diz assim: sabemos que nós o conhecemos se nós cumprimos os seus mandamentos. Quando a gente cumpre o mandamento, quando a gente tenta colocar ali em prática a nossa vida conforme a palavra de Deus, quando a gente faz esse conflito entre a minha vida e aquilo que a palavra me pede, a partir daí eu começo a conhecer Jesus. Não há outra maneira de conhecer Jesus senão pela palavra, porque a palavra é quem revela Jesus. Não temos... E a palavra, ela tem que estar dentro da Eucaristia, dentro da liturgia, dentro da oração, porque sem também esse meio da oração, a palavra, as letras aqui são mortas. Não, quando nós falamos a palavra, eu não estou falando exatamente do livro em si. Eu estou falando da palavra que é viva, da palavra que vem de Deus e que não está só na escrita, mas que ela também ultrapassa e transcende a minha alma através da oração. Então, através da oração eu consigo compreender os mandamentos de Deus. Claro que os mandamentos, quando a gente fala a primeira vista, assim, nós lembramos logo dos 10 mandamentos que estão lá no Decálogo, que estão lá no capítulo 20 do Êxodo ou de Deuteronômio, mas nós não estamos falando só desses mandamentos em si. Eles representam, eles culminam ao mandamento de Deus. Mas os mandamentos de Deus, eles estão muito mais amplos, eles estão enraizados, misturados na palavra, na liturgia, na igreja, nas ações, na nossa caridade, na nossa fraternidade. E nós só podemos conhecer esse amor de Deus quando nós de fato temos esses mandamentos em mente. Principalmente o resumo que Jesus fez: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando fazemos esses mandamentos, cumprimos os profetas e a lei. E ele continua ainda: mas quem cumpre sua palavra tem de fato o amor de Deus plenamente. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, temos de fato o amor de Deus plenamente. Olha como isso é lindo. É tão bom a gente repetir isso. Quando cumprimos a palavra, de fato, nós temos o amor de Deus plenamente. Esse amor pleno de Jesus, esse amor pleno do Pai que me santifica, que me fortalece. E aí nós vamos passar então aqui agora, ainda dando continuidade ao versículo. Na palavra de Deus diz o seguinte: nisso conhecemos que estamos com Ele. E no versículo 6 diz: quem diz que permanece com Ele deve agir como Ele agiu. Aqui é o confronto da palavra com a minha vida. Como está o meu procedimento? Se Deus que está agora na sua morada olhar para mim, ele vai encontrar algo de bom em mim? Se Ele olhar para mim agora, eu vou me esconder como fez Adão e Eva? Ou eu vou ter coragem de ir para a luz? Se Deus olhar para a sua vida agora, você acha que Ele vai olhar com gratidão? Com um olhar de bênção, de graça? Como é que está a sua vida agora? Coloque a sua vida em comparação com a palavra. O que Deus tem te chamado a viver. O que Deus tem convidado você a experimentar. Ele continua ainda: queridos, eu não vos escrevo um preceito novo, mas um preceito antigo que recebeste no princípio. Ora, não é um preceito novo que nós estamos recebendo.
É antigo porque Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele existe desde o princípio. Mas ele é novo à medida que nós o recebemos agora. À medida em que nós atualizamos a nossa vida, a nossa história, ele é um preceito novo. Por isso ele diz: o preceito antigo é a mensagem que escutastes. De certo modo, porém, vos escrevo um preceito novo. De certo modo, também vos escrevo um preceito novo, que se torna realidade nele e em vós. Ou seja, esse preceito novo, de fato, ele se torna novo porque no momento em que nós estamos aderindo, no momento em que nós estamos nos convertendo, no momento em que nós estamos buscando a sua palavra, esse preceito é novo, que se torna realidade em nós, porque nós vamos nos afastando das trevas e a luz de Cristo começa a brilhar verdadeiramente na nossa vida. Ora, o que significa a palavra converter? Há pouco tempo eu estava tirando a carteira de habilitação, pouco tempo eu digo isso ano passado, e tem a questão da convenção. O que é convenção? É você pegar um retorno. Você sabe que você está indo em uma direção, mas aquela direção que você está indo não vai te levar a lugar algum, então você pega o retorno e volta. Isso é